Nossa saudação mais uma vez em Cristo Jesus a você e aos seus. Hoje falaremos sobre o compromisso com a evangelização. E surgem algumas perguntas: quem tem esse compromisso? Quem nos deu este compromisso? Qual a essência deste compromisso? Tudo isso realmente deve ser pensado e estudado por aqueles que amam a Cristo, amam o Evangelho que os salvou e querem realmente ser instrumentos desta divulgação. Que o Senhor Deus, por seu Espírito Santo, capacite a cada vez mais cada um de nós, que somos crentes em Jesus, salvos pela graça, e aqui estamos. Se fomos salvos é para ajudar alguém que ainda não está salvo. Se somos alcançados é para alcançar alguém. Se fomos curados divinamente, como já estudamos, é para ajudar alguém a encontrar, através da fé em Cristo Jesus e no Evangelho, também a saída para os seus problemas, tanto físicos quanto emocionais, porque o Evangelho de Cristo contempla realmente toda a personalidade. É o chamado Evangelho pleno ou completo, que contempla, repetindo, tanto o espírito quanto a alma e também o corpo. Aleluia. Bom, nosso texto bíblico de entrada, de introdução, pode ser, por exemplo, Romanos 1:16, dos muitos que nós poderíamos ver agora ou ler. Lá está escrito assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aos Romanos, capítulo 1 e versículo 16. A nossa responsabilidade para com a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna realmente servos de todos em um sentido espiritual, em um sentido realmente amplo, evidente. Agora, quem nos deu esta responsabilidade e em que consiste esta responsabilidade é o foco dessa nossa rápida meditação. Quando falamos de evangelho, literalmente significa, como talvez alguns que estão me vendo e ouvindo já sabem, a palavra evangelho, o termo evangelho significa literalmente boa nova ou boa notícia. Boa nova. Eu prefiro até mesmo esta primeira expressão, boa nova. Se eu vou, por exemplo, dar uma notícia para alguém que já conhece essa notícia, não vai ser nova, pode até ser boa, mas não será nova para ele. Então, há tudo isso para ser considerado. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Romanos, disse que se esforçava para não levar o Evangelho ou pregar no lugar em que o Evangelho já havia sido pregado, ou seja, ele usa o termo lá, não edificar sobre fundamento alheio. Seria como chover no molhado ou então repetir as coisas, ser repetitivo ou mais do mesmo, etc. É importante, então, que se entendemos que o Evangelho é a boa nova, que ela realmente seja nova para alguém que está nos ouvindo pregar e nos ouvir cantando e também, quem sabe, ensinando. Que Deus nos dê, portanto, a sua graça. Mas há vários aspectos do Evangelho de Cristo que ainda não são conhecidos por alguns crentes. E aí faz sentido, sim, evangelizar crentes também. Porque evangelização literalmente significa comunicação das boas notícias ou das boas novas sobre Deus e seu plano glorioso para a humanidade. Plano de salvação, naturalmente, plano de redenção que encontramos na Bíblia toda a partir lá do primeiro livro até o final no Apocalipse. Em geral, os evangélicos entendemos que a mesma incumbência dada aos primeiros 12 apóstolos lá em Jerusalém também foi dada por extensão a todos os crentes em todos os lugares. Quando lemos Marcos capítulo 16, nós tomamos para todos nós, hoje, esta responsabilidade. Se você não lembra, Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, esta responsabilidade, esta chamada grande comissão, que no entender evangélico do termo, não foi dada apenas e tão somente para os primeiros discípulos, mas a todos os crentes, aqueles que, por analogia, conforme lemos em João 17, 20, 21, Jesus orando ao Pai disse: Pai, não rogo só por estes que estão aqui, mas por aqueles que hão de crer
na palavra que eles irão pregar. Portanto, repetindo por analogia, essa extensividade, a extensão da responsabilidade, da ordem de Cristo Jesus sobre a evangelização do mundo, sobre a pregação do Evangelho, é extensiva a toda a igreja em todos os tempos. Portanto, a nós outros que vivemos acá em o século XXI também. Que Deus nos dê a sua graça divina e maravilhosa. O que Paulo diz sobre Evangelho vai além daquela definição que demos por definição da palavra, aliás, que diz que evangelho era usada primeiramente nem com um contexto religioso ou com uma conotação religiosa, melhor dizendo. Era usada de forma civil, de forma militar, para a comunicação de qualquer notícia boa. Então, um arauto, um comunicador de uma notícia qualquer, o conteúdo dessa notícia era evangelho, ou seja, a boa nova. Quando a notícia era boa, inclusive, rendia para o anunciador uma recompensa, e essa recompensa também era chamada de evangelho. Enfim, com o passar do tempo, com o uso da palavra, e como acontece com vários termos, ele veio se modificando. E veio tomar conotação religiosa somente a partir, principalmente, da compreensão de Paulo, do apóstolo Paulo, e dos demais apóstolos já na história da igreja primitiva também. Então, quando se falava de evangelho, automaticamente estavam falando do evangelho de Cristo Jesus, mas originalmente era, repetindo, uma palavra secular usada para expressar as boas notícias dos arautos que vinham lá do campo de batalha, trazer a notícia para a cidade, comandava a batalha. Quando a notícia era boa, naturalmente os mensageiros eram recompensados, como dissemos, e também evidentemente bem aceitos e aprazíveis. A Bíblia chega a dizer que quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas ou boas notícias, ou trazem uma notícia alvissareira, notícia boa. Quem não gosta disso, especialmente num tempo quando o que ouvimos e vemos nos nossos meios de comunicação são basicamente notícias más, ou seja, não são boas novas, são más novas. É verdade. Na Bíblia também existem alguns que levaram notícias ruins, mas não vamos nos deter a isso, vamos ficar com o Evangelho, ou seja, a boa nova, ou a boa notícia. Boa notícia do quê? Do amor de Deus, da misericórdia de Deus, o poder de Deus. Se, porém, perguntássemos para o apóstolo Paulo o que ele entendia por evangelho, então, repito, o entendimento dele vai muito além. Conforme lemos em Romanos capítulo 1:16, por exemplo, ele diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, ou seja, da boa nova de Cristo, da mensagem alvissareira de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa então era a definição espiritual, vamos dizer assim, do apóstolo Paulo para com o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que essa notícia é tão importante? Ela é urgente, na verdade, a tarefa da pregação do evangelho, a qual a igreja está incumbida de fazer como tarefa prioritária, exclusivamente entregue à igreja, é urgente por vários motivos, por várias causas. E eu vou mencionar para você algumas delas. A tarefa da evangelização é um trabalho prioritário, mesmo para a igreja de hoje, não só para a igreja primitiva, por conta dos vários fatores, tanto bíblicos quanto históricos e até práticos também. São vários fatores. Alguns dessas razões ou fatores que tornam a mensagem do evangelho urgente é porque não é uma mensagem alternativa, mas é uma mensagem exclusiva. Não há salvação em nenhum outro nome aponta o evangelho de Cristo, a não ser em Jesus. Por consequência, a igreja de Cristo tem a responsabilidade de divulgar esta mensagem única que pode salvar. É a mensagem autorizada de Deus sobre a salvação do pecador, o plano de Deus para a salvação de todos os perdidos. Aleluia. A mensagem do evangelho é uma questão de vida ou morte, realmente. Sem dúvida, lendo João 3,16, entendemos que quando Jesus veio para que o homem não se perdesse. Literalmente diz que Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o perecer ou então receber vida eterna são dois opostos trágicos no caso da perdição, trágico, né? Enfatiza a perdição no contraponto da vida eterna dada por Cristo Jesus e anunciada no Evangelho. Este é um dos itens, é um dos fatores principais das razões porque é urgente pregar o Evangelho de Cristo. Outro fator que marca a urgência da evangelização é o fato de que a Bíblia nos informa em toda ela, tanto no Eclesiastes como em Tiago, nos Salmos também, que a vida humana é incerta, ou seja, o futuro da vida humana na Terra. Como todos estamos vendo, em meio a todo este tempo pandêmico que convivemos ou vivemos, nós realmente temos visto que a vida é muito frágil. De um dia para outro, ou poucos dias depois de infectado, muitas pessoas já partiram para a eternidade e já se somam a 2 centenas, quase 3 centenas de brasileiros que partiram para a eternidade. Só Deus sabe quantos destes realmente tinham a salvação em Cristo Jesus. Então a vida é incerta. O Tiago escreve no 4,14 da sua epístola: como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa da manhã, no amanhecer, diz ele, aparece por um pouco e logo se dissipa. Ainda é Provérbios capítulo 27:1 diz: não conte vantagem a respeito do futuro, pois você não sabe o que o amanhã trará. Quem de vocês, quem de nós poderia com 100% de certeza dizer o que vai suceder no amanhã da sua vida? Se é que haverá amanhã. No amanhã imediato ou no amanhã eterno? Quem sabe? Somente Deus, na verdade. Então, é urgente que se pregue o Evangelho hoje, porque a vida humana é realmente frágil. Ninguém sabe, repito, com 100% de certeza o que acontecerá nem no amanhã imediato, daqui a 24 horas, nem mesmo daqui a 2 horas na sua vida, ou 1 hora, ou o minuto seguinte do meu viver e do seu também. Por esse motivo, o pecador precisa ser alertado e a igreja tem essa responsabilidade de pregar o Evangelho, porque realmente a vida humana é incerta. Há outro fator que impõe a urgência da pregação do Evangelho ou da evangelização, o compromisso da evangelização por parte do crente, é o fato de que a condição do pecador é de estar perdido com tudo que essa palavra realmente quer dizer. E quando falamos de alguém perdido, está perdido em relação a alguma coisa. Certo? Então, no caso do pecador, está perdido em relação ao céu, em relação a Deus, em relação à eternidade, está extraviado, está longe, e quem está perdido não sabe voltar sozinho. É preciso alguém de fora que conheça o todo, que saiba melhor, que entenda, que vai em busca dele. É o que o Senhor Jesus diz lá em Lucas 19:10, na casa do Zaqueu. Disse ele: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio buscar, mas antes de levar, ele precisou salvar. E é o que fez, pagando preço da nossa redenção, quando morreu na cruz do Calvário, derramando seu precioso sangue para nos garantir o céu. O estar de perdido significa, então, repetindo, estar extraviado em relação a algo ou a alguém. Extraviou-se de alguma coisa ou de alguém. No caso do pecador, em relação a Deus, em relação ao céu, ao plano de Deus. Neste caso, realmente Deus. Paulo fala do pecador como estando longe, no caso aqui também, longe de Deus, longe do plano de Deus, fora do plano de Deus. Ele fala isso mais que uma vez em Efésios, por exemplo, capítulo 2, versos 13 e 17. Há uma outra razão da urgência, da necessidade da evangelização por parte da igreja para com o pecador, que é a salvação ser exclusivamente em Jesus. Em um tempo que vivemos, quando há muita pluralidade e também muito relativismo, mas principalmente pluralidade. O que é isso, pluralidade? Quando todo mundo acha, entende aquele famoso jargão e mentira distribuída por Satanás, que diz que todas as religiões são boas, que todas levam para o céu, que todos de alguma forma vão um dia levar ao mesmo Deus, que tudo dá na mesma, assim como todos os rios correm para o mar.
etc. Não é bem assim que a Bíblia Sagrada informa e revela. Se você crê na Bíblia Sagrada, é importante lembrar que a salvação só existe em Jesus. 2 textos eu quero lembrar para você. Um deles é Atos 4:12, que diz: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade pelo meio do qual sejamos salvos. E ainda palavras do próprio Senhor Jesus, que disse em João 14:6, respondendo a uma pergunta dos discípulos: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aliás, respondendo a Tomé. Costumo brincar com os meus alunos que nós devemos a Tomé a redação do versículo 6 de João 14. Então, quando chegar no céu, eu digo a todos eles, né? Vocês vão ter que agradecer o Tomé, aquele que você critica porque ele tem pouca fé. Então, devemos a ele, porque ele perguntou: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? E Jesus disse: você não sabe não? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, segundo Jesus. E se você crê na Bíblia, então precisa acreditar nisso. Só há uma forma, um meio. E a igreja tem, vamos dizer, chamar de monopólio, né? A igreja tem o monopólio, tem a responsabilidade de comunicar a salvação em Cristo. Isso é evangelizar, é o compromisso da evangelização. Aleluia. Da revelação da Bíblia Sagrada aprendemos que somente há salvação, então, no nome de Jesus. E essa responsabilidade pesa duramente sobre os ombros de quem já é salvo. Nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios 9:16, na parte final ele diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Se você tem o mesmo sentimento, se é constrangido pelo mesmo amor, certamente pesa sobre você também essa responsabilidade. Outro motivo pelo qual é urgente pregar o evangelho de Cristo Jesus, eu digo sempre e lembro que é o fato de que o Espírito Santo vai um dia desses deixar de apelar ao coração humano. Há um triste versículo em Gênesis 6:3 que diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal. Então, e os seus anos serão 120 seus dias serão 120 anos. Deus estava alertando os antediluvianos de que haveria um juízo, mas eles ainda tinham tempo suficiente para se arrepender, coisa que nós sabemos não aconteceu, infelizmente. No Novo Testamento, Jesus nos informa, aliás, profetiza e promete que o Espírito Santo, quando viesse, convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito deixa de convencer o pecador de que ele é pecador, de que ele está perdido, que tem um juízo, que um dia todos serão julgados e assim por diante, não haverá salvação. Que isto não aconteça, mas há sim, profecias que falam de que um dia a porta vai se fechar. Que porta que vai se fechar? Não é a porta da igreja que ele está falando, mas é a porta da graça. A porta fala de oportunidade. Hoje ainda temos a oportunidade de pregar e de ouvir e de ser salvo. Se você está me ouvindo e ainda não aceitou a Cristo, faça isso logo, porque a porta está para se fechar, como nós lemos lá na parábola das virgens, lá em Mateus capítulo 25. Deus nos ajude. Não sabemos qual semente vai vingar. É outro motivo pelo qual devemos semear a semente do Evangelho por todo o mundo. Tem um texto bem interessante em Eclesiastes 11:6. Ele diz lá: semeie de manhã e não retenha, não fique preguiçosamente achando que está tudo bem. Continue semeando o campo todo, porque você não sabe qual semente vai prosperar, então continue semeando. Para mim, isso também é um dos motivos pelo qual a igreja deve continuar pregando o evangelho. E mais um motivo pelo qual a urgência da pregação do evangelho é porque Cristo está para voltar. Certamente dos que me ouvem e veem agora, todos já ouviram falar e creem que Jesus vai voltar, e vai voltar mesmo. Há muito mais promessas sobre o retorno de Cristo à Terra do que quanto à sua primeira vinda. E como as profecias todas se cumpriram em relação à sua primeira vinda, certamente as profecias sobre a segunda vinda igualmente se cumprirão de forma literal. Então estejamos todos preparados para este glorioso evento. Está escrito em Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Sua vinda marcará então
o fim da dispensação da graça, o fechar da porta, o fechar da oportunidade de salvação. Por isso é urgente continuarmos pregando o Evangelho. Mas que tipo de Evangelho nós vamos pregar? Evidentemente que é o Evangelho, a boa nova do plano de redenção. Há muita gente hoje pregando muitas coisas dizendo que é o Evangelho, porém não é. E quando lá no início dissemos que às vezes é preciso pregar para crentes, eu quero dizer o seguinte: muitas vezes algumas verdades reveladas na palavra de Deus ainda não são de conhecimento de todos. Por esse motivo, a Bíblia nos informa que é preciso haver discipulado, que é o ensinar progressivo da palavra de Deus para quem já é salvo. E para ilustrar, nós podemos ler Atos capítulo 19, onde Paulo chegou em Corinto, encontrou lá um grupo de crentes já salvos, já batizados nas águas, pelo menos conforme o entendimento deles. Mas quando Paulo lhes perguntou: vocês receberam já o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Consequentemente, Paulo então falou sobre o Espírito Santo, impôs sobre ele as mãos e eles foram batizados também no Espírito Santo. Concluindo, realmente às vezes é preciso pregar o Evangelho para quem já creu ou para crentes também. Há um sentido, então, em que a boa nova não é simplesmente pregar salvação, mas às vezes ensinar quem já é salvo a melhor servir a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, você que é meu irmão em Cristo, salvo em Cristo, que todos nós tenhamos assumido este compromisso, entendido que realmente não foi dito somente há quase 2000 anos passado para um grupo de 11 ou 12 discípulos lá. Não, ela é extensiva a toda a igreja, por todos os tempos, enquanto Jesus não voltar, que ele nos dê a sua graça, porque é o fator de poder, o fator preparador e capacitador, melhor dizendo ainda, da igreja para evangelizar, é o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8, me garante isso. Sereis minhas testemunhas, diz lá, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí, testemunhar tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estamos hoje bem distante, no caso nós brasileiros, de Jerusalém, mas aqui mesmo o Evangelho chegou porque alguém se comprometeu em trazer-nos essa mensagem. Então temos o dever também de sermos continuadores, multiplicadores desta mensagem. Deus em Cristo te abençoe grandemente. Há muita gente ainda para ouvir a palavra de Deus, o Evangelho, a boa nova, a boa notícia de salvação. Amém.